Direta Já, epidemia de AIDS. Eleição e morte de Tancredo Neves. No romance Carga Viva, a escritora Ana Rush mergulha em uma época conturbada da história do Brasil e do mundo. A narrativa se passa parte em 1985, parte 40 anos depois, em um Brasil marcado pela ascensão da extrema-direita, uma pandemia de coronavírus e eventos climáticos extremos. As duas linhas temporais são ligadas por um livro de um poeta pouco conhecido e por uma substância chamada prata viva, que aumenta a imunidade e faz os usuários entrarem em uma espécie de transe. Carga Viva é o segundo romance de Ana Rush. O primeiro, chamado A Telepatia São os Outros, foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento. No BDF Entrevista de hoje, recebemos a autora para uma conversa sobre literatura e ecologia, ficção científica e a importância de se pensar outros mundos possíveis por meio da escrita. Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista e hoje eu recebo a escritora Ana Rush, que ela acabou de lançar o seu segundo romance chamado Carga Viva. Ele foi lançado pela editora Rocco. Oi, Ana, obrigada pela participação aqui no BDF Entrevista. Olá, Raquel, queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Bora então tricotar aí sobre esse seu novo romance. Eu queria começar te perguntando por que essa escolha pelos anos 80, mais especificamente por 1985? Me parece que esse período final, que algumas pessoas denominam de redemocratização, algumas pessoas consideram ainda um período autoritário, varia um pouco de autor, de autora que trata a história do Brasil, mas a gente está aqui no domínio da literatura, né, da ficção. Eu acho que esses anos eles são pouco vistos, e tem uma pergunta que até uma amiga minha me fez, né? A gente fala tanto que a redemocratização acontece em 88, mas se ela começa em 85, o que acontece nesses anos, né? Então, a ficção não traz resposta, mas ela traz, pelo menos, essa necessidade de conversar sobre esse período. E outro aspecto, porque a gente está pensando hoje, né, vendo aí um Brasil com autoritarismo muito crescendo, né, crescente, então acho que é interessante pensar nesse ponto. E outra questão também é que a própria pandemia da Covid-19 faz com que a gente repense também o que aconteceu na época de outra epidemia, que foi a do HIV/AIDS, que hoje em dia, enfim, é um vírus que não é mortal, as pessoas que possuem, né, a carga viral conseguem levar suas vidas normalmente, mas nesse período histórico vai vitimizar extremamente um grupo específico de pessoas, né? No início, principalmente homens gays, e isso faz também com que a gente discuta, tanto nos dias lá da pandemia, né, 2020, 2023, mas também nesse período, quais são as vidas que importam, né? Então, porque na época da Covid, se pensava muito, por exemplo, o corpo idoso como um corpo que não seria relevante, ele não teria memória, ou não teria esse olhar do Estado, ou de políticas públicas, ou mesmo da sociedade, né, para protegê-lo. E algo muito semelhante a gente vê no período da HIV/AIDS, em 85 especificamente, nesse começo aí, né, de 83 até mais ou menos anos 90, em que a gente vê que essa minoria, né, especificamente a população LGBT, não era tão relevante assim, né, de início. Então, acho que isso é muito interessante, assim, a gente vê como que a doença, ela acaba tendo uma carga política. E esses corpos, essas mortes, são mortes políticas, embora geralmente a gente não as denomine assim ou não as trate assim. E diferente da pandemia de Covid, na época da AIDS tinha aquela questão até de que algumas, né, pessoas mais fanáticas, principalmente fanáticas religiosas, levantavam de ser uma punição, né? Tem esse discurso conservador, porque isso foi instrumentalizado muito pela direita, né? É interessante lembrar que o Ronald Reagan, por exemplo, né, nessa época a gente tinha essa visão, assim, de não só, era como se fosse, entre muitas aspas, algo bem-vindo, algo que estava limpando, né, entre muitas aspas, com coisas muito violentas. E, de certa maneira, alguns desses, o embrião desse discurso a gente também vê
né, no caso da Covid-19, principalmente com discursos muito irresponsáveis, né, a coisa da cloroquina que ficou muito famosa, mas também não tratar a emergência do tamanho que ela foi. E tem uma coisa interessante no caso do HIV que também vai aparecer esse fantasma na época da Covid, porque o corpo, quando a pessoa adoecia por HIV/AIDS lá nos anos 80, esse corpo adoentado, ele era... Muitas famílias não queriam que esse corpo viesse ser visto, porque as pessoas não queriam carregar o estigma de ter algum familiar vitimado justamente pela AIDS, né? Daí que a coragem do Cazuza, de inclusive fazer imagens dele muito magro, né? Fazer imagens, porque era algo negado. Então, essas pessoas também não tinham seus ritos fúnebres completos, né? Muitos morriam, por exemplo, longe da família, longe dos amigos, né? E por outras razões isso vai acontecer na Covid também, né? Que nós não vamos nos despedir das pessoas que amamos, das pessoas que gostam muito de nós, justamente por outras questões, né? Mas isso vai acontecer também. Então me parece que tem muitos pontos em comum desses corpos que a gente, enfim, que desaparecem sem que a gente consiga fazer um luto mais profundo por eles, né? E eu achava que a ficção podia discutir um pouco essas questões, né? Então no romance o Kaká, que é nosso protagonista, ele recebe o veredito, né, que estava ali, era HIV positivo, naquele momento histórico era mortífero. Então o que acontece é que ele decide aonde ele quer passar os últimos dias, e ele decide ligar para o namorado dele na época e pedir ficar comigo até o final. Então, me parece que aí a ficção... e dando um spoiler leve, mas eu acho que é interessante falar, o livro não retrata o falecimento por AIDS, porque eu já acho que isso foi muito feito antes, não quero aumentar estigmas, né? Estou escrevendo em 2024, publicando em 2025 o livro, né? É importante também não aumentar. Então, a agência do Kaká de definir aonde ele quer falecer e em qual companhia ele quer falecer faz uma grande diferença nesse momento, né? Então é uma forma da ficção também estar tematizando esse tipo de direito, né, que foi negado a tantas pessoas. Ana, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão de pandemia e tal, mas agora eu queria te perguntar sobre a parte do livro que se passa no presente, que não é exatamente o presente que a gente vive, tem uma certa história alternativa ali. Então, nesse presente, por exemplo, o Bolsonaro nunca foi presidente e a Dilma também não sofreu impeachment. Queria que você explicasse o porquê dessa decisão de mudar um pouquinho a história. Bom, enquanto eu estava escrevendo o romance, acho que a gente estava vivendo um momento histórico muito dramático. E eu ficava imaginando, justamente na época da pandemia, governo Bolsonaro, aquele dia do fogo, né, botando fogo em tudo, quanto é floresta e tal. Então, o que eu pensei é que a ficção, até para dar conta de um universo mais generoso imaginativamente, seria muito interessante a gente pensar. E se isso não tivesse acontecido, né? Onde estaríamos? E já que eu mudo um pouco o passado, o 85 é bem fiel, para quem for ler, bem fiel aos acontecimentos históricos. Mas quando eu trago os dias atuais, já que eu criei uma substância ali, fictícia em 85, eu achava que isso ia impactar a maneira pela qual o Brasil existe nos dias atuais. Então é uma mudancinha, mas acontece uma mudança grande, né? Eu acho interessante lidar com o que a gente denomina tecnicamente de história alternativa, né? Ou seja, é a mesma história, mas tem uma mudança. Porque faz com que nós consigamos pensar, e se acontecesse tal coisa? Como é que seria? Então, a ficção, no final, ela nos entrega o mundo do jeito que ele é, né? Porque eu fecho o livro, eu lembro do que está acontecendo lá fora. Mas a parte interessante é que eu consigo pensar coisas que talvez não estejam dadas no horizonte do real, né? Então essa que é a vantagem de fazer essa micromudança, que na realidade é uma mudança imaginativa grande, né? E se nosso país não fosse assim, quais seriam os desafios, por exemplo, que estariam sendo colocados em jogo, né? Então é uma forma da gente mudar um pouco e mudando mais. E dando exemplos, né? Autores, enfim, autorias que usam esse tipo de mudança, né? Uma clássica é o Philip K. Dick, talvez vocês já tenham ouvido falar do Homem do Castelo Alto, tem até uma série sobre esse livro, né? Mas o Philip K. Dick justamente pensa, e se
a Alemanha e o Japão tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, como seria o mundo? E para o Dick, por exemplo, se mantém o capitalismo, se mantém a economia de guerra, é um mundo, inclusive, bastante parecido com o que nós conhecemos, com mudancinhas, né? Tem umas mudanças ali. Então, a ópera, por exemplo, vira a música nacional, para dar um exemplo, lá nos Estados Unidos, porque seria alemã, né? Então, no Carga Viva, o que eu procurei fazer ao fazer essas mudanças, também trazer... isso dava um respiro até para a gente tratar de outros assuntos que, geralmente, por causa desse ameaça autoritária premente, eles ficam colocados em segundo plano, né? A exemplo da crise climática, a exemplo até da relação entre essas duas irmãs, né? Porque são duas irmãs, elas não se gostam muito, acontece, né? Elas se gostavam muito, mas aí uma muda de cidade, não leva a outra, param de se falar, e uma delas está passando por uma situação muito dramática de violência doméstica, né? Tá grávida, e aí essa mudança no cenário do Brasil, eu acho que traz um pouco mais de tensão para a trama também, porque quem está lendo não sabe o que vai acontecer, literalmente, porque já sabe que o Brasil não é o que ele é. Então, o que pode acontecer dentro desse cenário, né? Então, esses são alguns motivos pelos quais a gente opta em fazer essas alterações, né? Para deixar o pessoal pensar melhor sobre o mundo. Ana, em que época você escreveu o livro? Foi entre quais anos? Foi justo entre 2020 até mais ou menos 2023. E, inclusive, eu gosto muito de contar uma história que, quando a Covid bateu, eu fui ler um livro que eu digo que ele é o irmão mais velho do Carga Viva, né? Que é um livro que tem o título Risco de Vida, que foi escrito pelo Alberto Guzic. Ele foi publicado em 95. E justamente é uma obra na qual um homem gay conta como foi perder o seu grande amor para a AIDS, né? É um livro super dramático, muito interessante. Ele recupera a memória histórica do teatro e da vida cultural de São Paulo naquele momento, né? E quando eu li esse livro, eu fiquei pensando, né, quem eu iria perder durante a pandemia, né? Porque eu estava em segurança na minha casa com meu cachorro, né, isolada, tinha contato com meus pais, mas estava com muito medo de tudo, né? Acho que você que está nos ouvindo, está nos vendo, deve se recordar desse momento. E eu falei que aí eu já tinha um projeto, né? Aí eu parei o que eu estava escrevendo e falei, não, eu preciso escrever sobre esse assunto, porque vai ser importante um livro que possa falar dessa perda mais para frente, mas que seja um livro leve de ler, seja um livro alegre também. O Carga Viva não é um livro triste, né? Eu sempre falo isso. Então, para também dar para as pessoas esse lugar de fabulação, de pensar o que poderia acontecer, né? E a gente também não deixar de esquecer os nossos. Interessante que, enquanto a pandemia estava acontecendo, principalmente ali no comecinho, né, que estava todo mundo muito perdido, meu Deus, o que vai acontecer, o que está acontecendo, eu imaginava que iam haver muitas obras sobre a pandemia. Iam ter muitos livros, muitos filmes, séries que se passam, né, nessa época, que retratam essa época, que refletem sobre ela, e não tem, né? Eu sinto que tem meio que um deserto aí de obras que tratem da questão da pandemia. Não sei se foi um trauma tão grande que a gente ainda não conseguiu processar. Como que você enxerga isso? Nossa, eu penso exatamente como você, Raquel, porque na época eu até achei assim, falei, nossa, vai virar um clichê. Mas eu não me afastei, eu falei, é necessário fazer esse luto, falar desses temas difíceis, né? E também de uma perspectiva otimista, porque no fundo é um pouco isso que o livro faz, né? Daí que tem essa ideia de ter essa vida no título, e ela é muito marcada também por esse desejo de permanecer, né? E eu realmente reparei isso, que há muita... existe assim, não diria um silêncio, mas talvez exista um desconforto de recordar, né? E porque sempre parece que vai ser um momento muito dramático, doloroso, e é verdade, né? Eu acho que isso está certo, mas eu acho que a arte tem sua ambiguidade, né? Então a gente consegue falar de coisas tristes, ao mesmo tempo trazer elas com uma certa força para que aquilo contamine de outro tipo de paixão, né? Até para a gente se organizar comunitariamente, né? Politicamente também. Mas eu concordo com você. Eu acho que ainda existe um pouco essa hesitação, né? De falar sobre a pandemia e também falar como que ela afeta nosso cotidiano, né? Sim, quando eu falo em obras eu imagino mais isso, assim, obras em que a pandemia está ali quase como que um pano de fundo, né?
Você acredita que daqui a algumas décadas, talvez, tenha mais obras nesse sentido? Talvez a gente precise de um tempo para processar? É provável, porque eu acho que a pandemia, inclusive, assim, durante a pandemia, muita gente escreveu, obviamente, sobre a pandemia, né? Então, assim, isso, a gente tem muita coisa produzida no período, né? Aí sim, acho que aí tem bastante, só para a gente também fazer a pontuação. Mas o que eu imagino é que é importante pensar sobre esse período, porque ele trouxe uma aceleração muito grande com relação às tecnologias que nós usamos, né? Então, o uso de conversas por tela, como a gente está fazendo agora, ele se intensificou de uma maneira jamais vista, né? Então, assim, isso não estava no horizonte do provável nessa aceleração, né? Existia, mas não nessa magnitude. A gente repensar também o que é o trabalho dentro do terceiro setor, se a gente pensasse no setor de serviços, né? Hoje, essa ideia do local de trabalho, do horário de trabalho, se era algo que ali o neoliberalismo já estava comendo solto lá em 2018, 2019, eu acho que hoje, em 2025, a gente entende muito bem que algumas coisas mudaram demais, né? E precarização, inclusive, e isso tem a ver com essas novas ferramentas que a gente começou a usar de uma forma muito pesada mesmo durante a pandemia, né? E houve muitas rupturas na vida de muitas pessoas, pensando aí no lado mais subjetivo, né? Muita gente acabou se separando, acabou casando, acabou tendo filhos, nesse período, justamente porque foi um período muito conturbado, né? Porque a crise, né? A palavra crise, né? Que é separar ali as coisas, né? Eu acho que isso ficou muito exacerbado em diferentes graus, né? E isso não teve quem pudesse estar fora, porque a pandemia afeta todas as pessoas, né? Enfim, ela foi global, né? Todas as classes sociais, né? Claro, com cada uma do seu jeito, né? Mas de uma forma muito abrangente. Só um comentário aqui sobre essa questão de não ter, né, muitos filmes, muitas séries sobre a pandemia. Não sei se você assistiu aquela série Succession, da HBO. Assisti um pedaço. Então, é uma série super, que ela é calcada, inclusive, numa pessoa do mundo real, né? Então, é uma série super realista, assim, né? Aí, durante a pandemia, ela não foi gravada. Aí, quando voltou, né, uma nova temporada, eu imaginei que fosse ter alguma, né, alguma menção àquilo. Não teve. É num mundo em que a pandemia não existe. Então, eu pensei, nossa, que interessante, né? Uma série realista virou agora uma série de ficção científica sobre uma história alternativa em que a pandemia não existiu. Perfeito comentário. Eu acho que é um tema duro mesmo, porque as pessoas se afastam, elas falam, não quero pensar nisso, né? E daí que é interessante mesmo, porque é aí que eu acho que a graça do livro também é posicionar um pouco a história nesse entre, né? Entre 85, tem lá Ubatuba nos anos 80, é um litoral, com a densidade demográfica muito baixa também, né? E essa São Paulo, na qual não tem muita água, tem a Praça Roosevelt, tem ali Moema também, aparece bastante, que as irmãs moram na mesma cidade, mas assim, elas não têm muita relação entre elas, né? Então tem essa questão, né? Então, assim, por isso que eu tentei trazer um pouco, justamente para a gente repensar a pandemia, mas não nessa chave da tristeza ou do isolamento, né? De pensar de uma outra maneira. Daí que também a história alternativa me ajuda nesse aspecto, né? Fica menos macambúzio o jeito todo, né? Agora vamos falar de uma coisa, um elemento nada triste do seu livro, que é essa substância prata viva, né? Me conta um pouco de onde que veio a inspiração para criar esse elemento. Bom, no Telepatia São os Outros, né, que até apareceu na introdução, foi um livro que eu escrevi, que foi publicado em 2019, né, foi Prêmio Jabuti, publicado na Itália, e ele lida com uma substância que não existe também, que é o chá. Então, é uma substância que permite a telepatia entre pessoas, né? E agora, no Carga Viva, eu usei uma outra substância, então o chá seria mais para o fermentado. Eu trabalhei com cerveja há muitos anos, então sei fazer cerveja. Então, estava bem direitinho, né? E agora o Prata Viva também é uma substância fictícia, mas eu peguei mais pro lado dos fungos, né? Quer dizer, a cerveja também é feita por fungos, mas eu peguei um pouco mais, assim, pensando no LSD, em algumas derivações disso, né? Eu li bastante para tentar imaginar o que essa substância provocaria, mas para você que leu ou não leu o livro, né? Só para contar, é uma substância na qual você cria uma espécie de super probiótico, então por isso que as pessoas têm essa resistência ao HIV,
que à época não existia, né? Porque o coquetel vai aparecer bem depois, assim, quer dizer, né, um pouco depois, da forma que a gente conhece é bem depois. Mas a contrapartida é que aquilo provoca uma certa alucinação, provoca uma ideia de sonhar junto com as pessoas, né? Então você muda um pouco essa noção de indivíduo, né, ao tomar essa substância. Ela vem do mar, né? Eu pensei assim, porque já que estamos falando de Ubatuba, né, pensar o oceano com O maiúsculo aí, de ser uma personagem importante do livro mesmo, né? Então a gente tem esse oceano, e o Prata Vida provoca essas alucinações. E aí eu queria até falar que tem um livro que me ajudou muito a pensar, aliás, dois, né, que me ajudaram muito a pensar isso. O primeiro, que é o Trama da Vida, do Merlin Sheldrake, que ele fala bastante sobre o mundo dos fungos e tudo mais. Mas um outro que é muito interessante, que é um livro de história, que é a História da LSD no Brasil, do Júlio Del Manto, publicado pela Elefante. O primeiro é da Fósforo. Então é interessante porque eu tentei também mostrar não só essa substância agindo, mas como que ela seria proibida. Então eu penso também esse proibicionismo fictício no livro, né? Para ver como é que essas forças, enfim, de desconhecimento, né, atuariam inclusive com relação à Prata Viva, né? Legal, tem todo um estigma, né, também em relação à Prata Viva. Uma última pergunta que eu queria fazer nesse bloco para você, Ana, voltando um pouquinho para a pandemia, mas sem falar de doença agora, é que na época da pandemia teve uma busca muito grande por livros de ficção científica. Até Octavia Butler, que é uma autora estadunidense super importante, que já estava morta há mais de 10 anos, virou best-seller, né? E a explicação que se dava é que a realidade que a gente estava vivendo era tão fora, né, do que a gente entendia como realidade, que a ficção científica acabou sendo o meio, assim, para a gente conseguir entender melhor tudo que a gente estava vivendo. Também muitas obras de ficção científica tratam, né, de pandemia, de vírus que aparecem do nada. Para você, a ficção científica é o realismo do século XXI? Ai, que bonita essa pergunta. Claro que sim, porque a ficção científica nada mais faz do que meditar sobre o que pode acontecer no futuro. E essa meditação ela é muito falha. Eu gosto muito daquela frase da Ursula Le Guin: a ficção científica não prevê, ela descreve. Então, a gente procura pensar o que vai acontecer num espaço curto de tempo, né? Então, existe essa meditação sobre o futuro, mas não num sentido de você pensar o futuro para já engendrar uma tecnologia de domínio, né? Que isso também vai acontecer em certa ficção científica, ou seja, já de colonizar esse futuro, nem imaginou, já está lá colonizado, né? Então, necessariamente, por exemplo, hoje o futuro teria as inteligências artificiais. Isso é uma forma de colonização, né? E se eu pensar um futuro que isso não é relevante, também é uma forma, né? Então, a gente propõe, é interessante que quando a gente pensa sobre o futuro, a gente também tenta fabular o que nós queremos, inclusive enquanto sociedade. Mas uma coisa muito interessante é que a ficção científica ela gosta muito de criticar, né, o avanço científico. Então, mostrar como esse avanço científico seria feito muito rapidamente, sem observação de princípios básicos, é muito perigoso, né? Então, é como se a gente tivesse essa grande... isso tem uma expressão em inglês, né? Mas como se a gente estivesse fazendo um conto que me mostrasse também como que eu preciso me precaver, né? Então, assim, essa cautionary tale, né? Então, assim, é uma história também que eu preciso me acautelar. Então, aí isso está desde sempre, né? Voltando aí ao Frankenstein, 1818, a Mary Shelley, né? Está mostrando lá o que o cientista que cria aquela criatura faz sem imaginar o que vai acontecer, né? Larga a criatura, não quer assumir a paternidade, né? Faz ela de uma forma muito egóica. E até hoje, eu acho que a ficção científica, a que eu mais gosto de ler, ela procura também mostrar não só essa ganância de quem produz ciência, mas também os perigos dessa, não sei, criação desenfreada de novas realidades, novas ferramentas. Então, eu acho que é um tipo de raciocínio muito bonito, né? Então, pode ser sim uma filosofia aí para o século XXI, mas infelizmente está difícil de entender, né, o que é ficção científica e o que é realidade hoje. E isso vai ficar cada vez mais frequente, né? Nossa, inclusive tem algumas coisas que aparecem, sei lá, em contos, em livros de ficção científica alguns anos atrás, que agora já são tecnologias que estão dadas, né?
Lembro daquele episódio de Black Mirror que o cara, acho que é uma mulher, né, que ela consegue conversar com o marido que morreu através de uma tecnologia, e hoje tem gente usando IA para recriar, né, pessoas que já morreram. Mas agora vamos mudar um pouquinho só de assunto. A gente vai continuar falando de ficção científica, mas é que agora tem um tema que está sendo muito trabalhado na ficção científica, que é a questão climática. Tanto que já existe até um subgênero dentro desse gênero. Vamos conhecer melhor. Ficção climática, também conhecida pela abreviação em inglês Cli-Fi. Esse subgênero da ficção científica imagina cenários em que as mudanças climáticas se aprofundam e como as pessoas podem lidar com o problema. No livro Nova York 2140, o escritor estadunidense Kim Stanley Robinson retrata uma cidade de Nova York parcialmente submersa após a elevação dos níveis do oceano. Eventos climáticos extremos também aparecem em produções de Hollywood, como O Dia Depois de Amanhã e Snowpiercer, O Expresso do Amanhã. Será que a ficção, seja em livros ou filmes, pode apontar caminhos para lidar com os extremos climáticos e mitigar seus efeitos? Ou essas produções pecam por um olhar apocalíptico em vez de buscar saídas? Pois é, a questão climática parece aí ser um tema incontornável. E Ana, eu estava até pensando, né? A gente está vivendo tanto esses extremos climáticos que hoje me parece até que no realismo não dá mais para fugir disso. Então, mesmo se você vai escrever uma história romântica sobre um casal, se eles não passarem pelo menos por uma enchente, não vai parecer muito verossímil, né? Como se diz, né? A água subiu, a temperatura aumentou e, infelizmente, eu sinto uma certa, entre aspas, normalização desses fenômenos climáticos extremos. E dando um exemplo do Carga Viva, quando eu escrevi, eu trabalho com crise climática na minha pesquisa, né? Eu sou pesquisadora, fiz o pós-doutorado a respeito de representação de crise climática na literatura, né? Então esse é um grande tema para mim. E o que eu percebi, né, ao escrever o Carga Viva, tem duas coisas que eram ficção quando eu escrevi. E hoje elas existem, para dar exemplo, né? Então, assim, da gente ter brigadas já com kits muito organizados, né? Isso não existia na época em que eu escrevi o livro, né? E hoje em dia no Brasil isso existe, porque eu criei isso a partir de observações de como o norte global se previne com relação a isso, para países que têm mais dinheiro, né? E outra coisa que é bem simples, mas, por exemplo, alarmes, quando chove muito e quando tem risco de desbarrancamento, que agora existem, e na época que eu escrevi o livro não existiam, né? Então, veja, nós estamos falando aí de um pedaço muito pequeno, de 2, 3 anos, a gente tem essa mudança até de entender. As pessoas sabem o que significa milímetros de chuva em regiões que se chove muito, que era algo que está no romance, né? Mas era algo que não estava tão presente no nosso cotidiano. Mesma coisa com relação a, por exemplo, outros tipos de eventos climáticos, né? Esse a gente viveu menos, mas infelizmente eu acho que está também no horizonte aí do provável, né? Que são as grandes faltas de água em capitais, né? Em cidades muito populosas, né? Que é muito dramático, e isso está dentro de um horizonte muito provável, por conta justamente, porque a mudança, ela muda cada lugar de um jeito, né? E essa falta de uniformidade só provoca esses grandes acontecimentos, né? Mas o que eu acho que está acontecendo, e isso não tinha como prever tanto, é uma certa normalização, né? Então, assim, as pessoas já nem ficam chocadas de coisas absurdas que acontecem, né? Então, assim, eu acho que existe uma sensação em que as pessoas estão anestesiadas do que está acontecendo. Porque se antes a Naomi Klein falava, né, que a gente sofria de um problema cognitivo, né? Como é que a gente não consegue compreender isso? E agora o que eu acho é que não só nós compreendemos, como a gente está anestesiado, porque o problema justamente é dar conta de imaginar a magnitude do problema e o que eu posso fazer a respeito disso. Outro dia mesmo eu estava vendo no The Guardian, né, que a Europa está passando por um período, aí, uma onda de calor muito forte, né, mais de 40 graus em alguns lugares, gente morrendo. E aí tem essa reportagem no The Guardian com uma pesquisa que foi feita na Inglaterra. As pessoas percebem, né, que está mais quente e tal, mas elas não elencam as mudanças climáticas entre as maiores preocupações da vida dela. Então parece que é muito em sintonia com isso que você falou, e eu queria te perguntar,
Qual que você acha que é o papel da ficção dentro desse contexto, que também tem muita desinformação, muita teoria conspiratória, né? É maravilhosa a tua pergunta. A ficção, ela pode, primeiro, dar escala para o que está acontecendo, porque é muito difícil imaginar uma crise desse tamanho. Nós nunca vivenciamos isso é um fato. Né? Então é muito grande. E a ficção ela consegue dar um pouco de escala, seja no cinema, na literatura, no teatro, na fotografia e em outras artes. Então, acho que a questão da escala, para mim, é importante. Outra coisa também é que a ficção ela consegue também tocar em temas delicados que as pessoas querem, elas não querem lidar com aquilo, elas querem evitar. Então, acho que a ficção ela tem um papel de digerir também esse tema, de tratar das grandes ansiedades climáticas, né? Quem perdeu uma paisagem, quem perdeu algo, ou sente-se na iminência de perder, tem uma dor muito grande ali, né? Então, como é que eu me aproximo? Como é que eu me acerco dessa dor, desse desespero, dessa ansiedade, né? Então, eu acho que a arte ela tem esse papel de trabalhar os temas de maneira que a gente consiga também lidar com eles, né? Porque às vezes a gente não tem ferramental, até emocional, para lidar com algumas perdas, né? Ou algumas ameaças. Então, acho que a ficção ela traz essa capacidade da gente fazer essa digestão mental desses temas para conseguir, e aí eu diria o terceiro ponto, né? Se organizar melhor como comunidade. Eu acredito realmente que, e aí pensando na Octavia Butler que você trouxe, maravilhosa, né? Mas vários outros escritores e escritoras, né? Falei da Ursula Le Guin, vocês trouxeram o Kim Stanley Robinson, também extraordinário. Mas, assim, até aqui no Brasil, a Natasha Borges Polesso tem um livro a respeito desse tema, né, a extinção das abelhas, que justamente é a vida em comunidade que vai fazer com que a gente consiga se organizar melhor e dar conta do que está acontecendo. Porque se a gente não consegue nem imaginar, que é a questão de escala, e nem tocar nesse assunto, que é falar sobre esse tema, como é que a gente vai se organizar? Né? Então, me parece até bastante óbvio que as pessoas esqueçam de mencionar a crise climática nessa pesquisa que você mencionou, justamente porque ela é tão avassaladora que as pessoas preferem não lidar. Porque sobre alguns temas eu tenho como mudar. Isso parece tão grande que eu não consigo imaginar qual é a minha agência ao final de contas, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que reciclar lixo, né? Como é que começa? Eu sempre brinco que a melhor coisa para começar a pensar a crise climática é conversar com as pessoas, porque às vezes a gente não faz isso. E conversar com as pessoas a respeito da existência dela e de como isso me afeta, muda muito também eventuais soluções políticas, comunitárias, culturais que a gente possa ter diante dessa questão toda, né? Como que você analisa, né, as produções que lidam com a questão climática? Que dentro, né, da literatura de ficção científica tem muita gente pensando seriamente e tal, mas aí quando a gente vai para Hollywood já vira uma coisa mais espetaculosa, apocalíptica, né? O apocalipse tem um problema, a representação apocalíptica, distópica, né, de trazer muita paralisia na gente, porque a gente assiste lá o dia depois da manhã, você fica paralisado, assim, você fica estatelado. E quando a gente fica paralisado, estatelado ali, o problema é que a gente aceita com muito mais facilidade pensamentos sistêmicos, né? Então, assim, se eu fico paralisada de medo, de ansiedade e não faço nada com relação à crise climática, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? É muito avassalador tudo, então eu fico parada, nem quero lidar com aquilo. Eu entrego de mão beijada para, por exemplo, os Elon Musks da vida imaginar o que eles querem do futuro. Então, assim, e por isso me parece muito importante não só mostrar esse apocalipse, que as pessoas falam assim, não, mas se mostrar isso as pessoas vão se sensibilizar. Será? Às vezes me parece que provoca mais medo e paralisia do que esse chamado para ação mesmo, né? Então, às vezes, mostrar o que vai acontecer não necessariamente ajuda, né? Eu acho que o mais importante na realidade é a gente mostrar como sentir, mostrar como comover, porque isso sim faz com que a gente mova o coração para esse tipo de questão. E aí sim eu acho que vai conseguir ter algum tipo de resposta mais, enfim, algum tipo de resposta, porque as atuais elas são muito dentro de nichos, né? E realmente eu não vejo nessa década, por exemplo, né, que nós estamos vivendo, eu não acho que vai ter uma grande alteração ainda, porque me parece que precisa
aparecer uma outra coisa em algum tipo de horizonte para as pessoas entenderem que elas precisam se organizar com relação a isso, né? Eu acho que hoje as coisas acontecem muito no nível do discurso, que eu acho positivo, porque falar é imaginar, falar também é colocar em ação políticas, né? Mas eu imagino que, infelizmente, as coisas ainda vão ficar um pouco mais graves para que algo se altere, né? E até essas representações, pensando no nosso assunto, né, a literatura, para essas representações também trazerem outros tipos de, sei lá, movimentação comunitária e tal. E que bonito que a gente tem essas obras do passado e do presente para nos ajudar nessas concepções de futuros próximos, né? Ana, você pesquisa muito uma coisa chamada ecocrítica, né? Queria que você explicasse para a gente o que é essa chave aí de leitura. É um termo relativamente recente, né, de uma área da teoria literária. Ele não é um termo assim muito consolidado, né? Mas vai começar a ser estruturado nos anos 90, só para quem está nos ouvindo ter uma ideia assim histórica. Mas basicamente é você analisar uma obra, no meu caso, literária, na qual eu coloco o olhar ecológico em primeiro plano, né? Essa defesa da vida. Então, por exemplo, reler lá Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e reparar como que, por exemplo, alguns elementos ecológicos eu trago para o primeiro plano na análise, né? Então, eu posso falar da relação que o protagonista, né, o Fabiano, tem com todas as árvores ao redor dele, posso falar da inesquecível protagonista, a baleia, né? Nossa cachorrinha, mas trazer isso para o primeiro plano, né? Então não é, na realidade, jogar fora as críticas que existem, até porque a visão ecológica, eu acho que raramente a gente quer jogar alguma coisa fora, né? A gente sempre quer recuperar, é o desespero da recuperação. Mas trazer isso para o primeiro plano, né? E por que isso é interessante? Porque eu olho obras que foram escritas, por exemplo, o Ovídio, lá na Metamorfoses, né? Ele já falava, por exemplo, do desaparecimento de abelhas por conta da guerra. Então, não é que tenho que reescrever novas obras, esse mito da produtividade da arte, né? Eu posso reolhar o que eu já tenho como obras interessantes e propor mais uma vez esse olhar, que, por exemplo, o Daniel Galera faz uma novela que se chama Bugônia, que é do livro Dos Anos Avencas, que ele vai falar justamente do Ovídio, vai recuperar o Ovídio, vai falar das abelhas, né? Então é interessante porque essa visão de análise, ela faz essas duas coisas, né? Primeiro, ela recupera algo que sempre esteve aí, né? Mas não assim, falando que alguém errou, nada disso, né? É trazendo isso para o primeiro plano. E em segunda proposta, mostrar a relevância disso diante da crise climática que se apresenta. E quando a gente vai lidar, né, com esses grandes temas, como crise climática, crise do capitalismo e tal, existe sempre aquele desafio para o escritor, como tratar esses temas macros sem virar um tratado, né? Você construir bem personagens, tal. Até você citou aquele livro da Natália Borges Polesso, que é A Extinção das Abelhas, que é muito bom, porque conta a história dessa moça que tem uma relação muito difícil com a mãe fugiu com um circo quando ela era criança, né? Então traz para o individual, mas tem também todo esse contexto macro, né? Queria que você falasse um pouquinho como que é esse trabalho na sua escrita. Essa aqui é a graça de escrever, porque você tem que encantar as pessoas. Não basta só dar teoria, trazer, você tem que fazer que a pessoa entre naquele universo, né? Então, para escrever o Carga Viva, por exemplo, eu pensei muito nessa relação do amor mesmo, né? O que é amar no século XXI? Né? Amar a minha irmã, ter esses problemas, como é que amar uma pesquisa, amar meu companheiro, né? Então, são perguntas que estão aí, enfim, são perguntas até muito burguesas se eu pensar em alguns tipos de amor, né? Mas a graça justamente de escrever ficção é você envolver a pessoa por algo que ela acha que conhece, mas quando você vê, você já coloca ela em um outro lugar, né? E é bonito porque é uma forma, eu acho, uma forma de reflexão, de filosofar sobre o mundo, mas ao mesmo tempo ela se coloca de maneira numa história, né? Então isso tem um atrativo muito bonito, né? Então por isso que eu amo a literatura, né? A literatura ela consegue tocar em temas que outros tipos de texto às vezes não conseguem, porque ela entra num lugar insuspeito ali, que é o lugar do divertimento, do lazer, de eu querer pensar diferente, de eu querer relaxar também, né? Então ela é muito amiga nesse aspecto, né? É uma forma de discutir temas
muito relevantes, mas de uma forma muito prazerosa. E eu acho que hoje, numa sociedade na qual está todo mundo exausta, né? É a sociedade da exaustão total. Me parece que esse momento também do descanso, do deleite, ele esteja cada vez mais importante, né? Então, o que eu tento fazer é fazer histórias divertidas de ler, com reviravoltas, com emoção, para que as pessoas possam usufruir desse tempo que elas têm. Pô, e falando em deleite, então eu queria encerrar a nossa conversa te pedindo algumas dicas de livros, de filmes que você acha que tratam essas questões de um jeito especial. Ai, muito bom. Bom, eu pegando aqui, eu gosto muito de ler o Carlos Drummond de Andrade, e vocês sabem que o Carlos Drummond ele tem um olhar muito sensível para questões, vamos dizer assim, ecológicas de maneira geral, né? Então, assim, ou então modos de vida, né? Os modos de vida das pessoas, né? Então, um livro super bonito que eu até reli recentemente, que vocês podem ler, é o Claro Enigma, é um livro de poesia, né? Para meditar, para abrir a mente, né? Amo muito a Ursula Le Guin, uma grande referência para mim, né? Uma escritora estadunidense, já falecida assim como Drummond, uma utopista, né? Eu gosto muito dela, A Floresta é o Nome do Mundo, que é bem ecologista, mas a obra máxima dela é Os Despossuídos, né? Um é de 72 e outro de 74. Também a gente falou aqui da Octavia Butler, né? Pensando aí em história paralela, eu gosto muito de Kindred, Laços de Sangue, vocês podem ler. 1979 é um livraço, assim, obra clássica, para a gente pensar o que é o passado, né? Se eu fosse voltar no tempo, quem eu seria, né? Que ela coloca os desafios justamente de mulheres negras, se uma mulher, a Dana, que é a nossa protagonista, ela está lá em 84, se ela voltasse para Maryland, no passado, na época que existia a escravidão, como é que ela seria vista, né? Como é que perigos ela seria exposta, né? Então a Butler faz esse livro, é genial mesmo, acho que a leitura assim, e é uma delícia de ler também, apesar de ele ser muito pesado, ele tem ali os acontecimentos que fazem que a gente vai lendo, né? E quando vai ver, tá lá já pro meio do final do livro, é muito bom, né? E nesses mais recentes, pensando assim no que eu podia trazer para vocês, né? Eu queria recomendar, acho que assim, né? Aí eu vou entrar um pouco, não vou entrar na área da ficção, mas eu queria recomendar um pouco os livros que falam de sonhos em geral. Eu, particularmente, gosto muito de ler livros que falam de sonho, né? Então tem aquele livro belíssimo da Hannah Limuja, que são a respeito dos sonhos Yanomami, que eu acho que vocês poderiam ler, é uma não ficção. Mas também os livros do Siddhartha Ribeiro, que falam bastante sobre sonhos, né? E eu acho eles muito interessantes justamente para a gente pensar outras formas de se organizar. Porque esse real que nós conhecemos, ele é muito ditado, né? E às vezes eu gosto de obras que me fazem também pensar em outras maneiras de viver, né? Legal, Ana, muito obrigada aqui pela sua participação no BDF Entrevista, e deixo aqui de novo a nossa dica, né? Carga Viva, romance novo da Ana Rush, foi lançado há pouco tempo pela editora Rocco, tá bem gostoso de ler. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, gente, é um prazer, viu? E esse foi o BDF Entrevista. Tem programa novo todo dia, de segunda a sexta, às 7 da noite, dá para assistir na TVT ou no YouTube do Brasil de Fato. Lá no nosso YouTube, os programas anteriores também ficam disponíveis para você assistir quando quiser, e tem muita coisa legal. Até a próxima, tchau!